Desculpa. Já pediu desculpa, né? Quero saber o que está rolando. E o doutor Francisco Tribulato repercute a morte de uma engenheira no interior de São Paulo após o implante de silicone. Eu estava pensando em colocar silicone, eu quero saber agora se é perigoso ou não, então já vou falar com ele. E também tem o Giro de Notícias aqui e Crônica da Semana com Ed Castro. O Giro de Notícias é contigo, né, Fernanda? Você trouxe umas notícias... Tem coisa polêmica. Tem? Tem. Pra variar, né? Tem. Eu te mandei uma, não sei se você colocou lá. Coloquei, então claro que coloquei. Então, beleza. Vamos saber, o Glauber já tá na linha? Vamos com ele, então, já direto aqui. Fernanda, o que a gente vai falar com o Glauber, então? Olha, o Glauber, gente, foi aquela polêmica que aconteceu na semana passada, a gente até acompanhou aquela cena, né? Ele literalmente, aí depois da confusão, da cassação, as pessoas pediram a cassação dele, a gente assistiu aqui uma cena das pessoas arrastando ele ali da cadeira, né, da diretoria do Congresso. Todo mundo se juntou, tentou tirar ele à força ali, foi uma cena que chocou bastante, mas me parece que essa situação foi um pouco aliviada depois. A gente tem o vídeo mostrando aquele momento. Vamos ver se a gente consegue assistir. Do Glauber comemorando a decisão, você tem aí? Agora já foi a comemoração aí da decisão, né? Ele está suspenso por 6 meses aí do cargo de deputado, mas mesmo assim, essa decisão foi considerada uma vitória, já que as pessoas pediram a cassação dele, né? Assim que o áudio, que o Glauber estiver na linha, você chama ele pra gente conversar com ele, então. Glauber, tudo bom, cara? Tá tudo bem contigo? Tudo bem, Vilela. Obrigado pelo convite, Fernanda, professor, todo mundo que está acompanhando. Tô bem, fisicamente bem. Bem, vamos dar um contexto para quem não sabe nada e quem está assistindo o jornal e quer entender. Se você pudesse dar uma linha do tempo, né? O que aconteceu pra gente e para quem está sabendo muito pouco do teu caso, por favor. Vou tentar fazer o resumo do resumo. Um ex-militante do MBL, por 7 vezes, me atacou em locais públicos, na 5ª vez dentro do espaço da Câmara dos Deputados, falou todo tipo de absurdo em relação à minha mãe, que estava com Alzheimer avançado e que veio a falecer alguns dias depois. Eu reagi a ele, empurrei e dei de fato um chute na bunda, colocando ele para fora do espaço da Câmara. Eu tinha colecionado alguns inimigos poderosos dentro da Câmara, o maior deles o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, principalmente por conta das denúncias do orçamento secreto. Eles pegaram esse episódio e consideraram, então, que tinham a oportunidade ideal para a cassação do mandato e operaram isso, aprovaram a cassação no Conselho de Ética da Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça e levaram ao plenário. No meio dessa história toda, teve uma ampliação desse conflito com Arthur Lira. Eu fiz quase 9 dias de greve de fome,
muita solidariedade. Em 1 mês e 18 dias eu percorri os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, explicando para as pessoas o que estava acontecendo, mobilizando contra a cassação. Depois uma jornada do Rio de Janeiro a Brasília, passando por 28 cidades fazendo a mesma coisa, passeata dentro da Câmara, uma ampla mobilização. No final desse ano, o Hugo Motta, então, marcou a sessão de cassação do mandato na terça-feira, que foi o dia em que eu sentei na cadeira de presidente da Câmara e denunciei o que estava acontecendo com o combo golpista, onde eles aliviavam a perda dos direitos políticos de Eduardo Bolsonaro, aprovavam uma dosimetria que de fato era uma anistia, e colocavam também a votação da Carla Zambelli, que já estava de fato cassada, porque já tinha perdido os direitos políticos e tinha sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal, e Arthur Lira tinha como certo que a minha cassação seria aprovada com mais de 400 votos. Ele dizia isso para os mais variados interlocutores, uma disputa política muito dura. Nesse dia, Hugo Motta, além de ter determinado a minha retirada à força da cadeira de presidente da Câmara, diferente do comportamento que ele tinha utilizado com os golpistas em aliança com Eduardo Bolsonaro, que ficaram 48 horas naquele espaço. Junto com isso, ele fechou o sinal da TV Câmara e houve uma agressão violenta também a jornalistas. Isso ampliou muito a repercussão. Os deputados sabiam que a sessão estava sendo vista, e veio então o resultado de uma votação de uma preferência para suspensão, que foi 226 a 220, definida então ali por 2 ou 3 votos. Isso garantiu com que a suspensão fosse votada em primeiro lugar, e com essa votação em primeiro lugar a gente conseguiu evitar a cassação que era dada como certa por conta do inimigo poderoso que era Arthur Lira. 2 dias depois dessa votação, a Polícia Federal faz uma operação na Câmara dos Deputados, uma operação que vai em cima da principal operadora do orçamento secreto, a partir de um depoimento que eu tinha dado na Polícia Federal fazendo essa denúncia, e também de quebra de sigilo telemático dessa operadora dele. Essa questão do orçamento secreto, então, vai se arrastar ainda por bastante tempo, mas essa foi a principal disputa política que levou a essa suspensão injusta de 6 meses. Glauber, boa noite. Corri. 2 questões rapidinho. O deputado Kim Kataguiri, ele também reclama, alegando que você tentou agredir ele e o xingou de nazista. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E também uma reclamação da esquerda, foi diferente tratamento dado quando houve ocupação da presidência da Câmara por parte dos bolsonaristas há mais ou menos 2 semanas, que não houve, segundo a esquerda, Hugo Motta tratou ele Superman, não teve intervenção da polícia, e o tratamento dado para você. Eu queria que você tentasse falar um pouquinho sobre esses 2 temas. O deputado Kim Kataguiri falou que eu apertei o dedo dele, né? De fato, uma agressão gravíssima. E combinado com isso... Só uma coisa, para o Kim, ele joga videogame. Então ele deve usar muito o dedo no controle remoto. Então, então realmente essa atenuante de ter sido só um aperto no dedo não deve servir para mim, né? Porque eu não sabia desses detalhes, né? E sobre todas as denominações que eu já dei ao MBL e a sua atuação ao próprio deputado, eles me processaram, entraram contra um processo contra mim na justiça, e ficou demonstrado, eu fui absolvido. Eles não conseguiram vencer esse processo, perderam na Justiça de Brasília, porque ficou demonstrado que eu reagi a um conjunto de agressões políticas formuladas pelo MBL ao longo dos últimos anos, principalmente em relação ao nosso mandato. E esse provocador que agora saiu do MBL foi um dos componentes, foi uma das pessoas que o fez. Sobre a desproporção é evidente, né? 48 horas onde você teve todo tipo de diplomacia com aqueles que estavam numa interlocução direta com Eduardo Bolsonaro, tentando criar um clima de instabilidade golpista no Brasil. No meu caso, eu fiquei algumas horas e já fui tratado daquela forma por ordem direta do presidente da Câmara, e ele imaginava que com isso, e Arthur Lira também pensou, teria ainda uma maior facilidade em aprovar a cassação no plenário da Câmara, e o tiro saiu pela culatra. Foi o contrário daquilo que eles tinham como plano inicial. Glauber, obrigado demais aí pela explicação, e você está convidado, ainda não veio aqui ao programa, para a gente falar da sua trajetória aí, cara. Vai ser um prazer.
contaremos contigo aí. Obrigado. Vamos então agora para qual notícia então, Fernanda? A gente já tem o Flávio aí também na linha para falar com ele sobre... Já temos o Flávio aí, né? Temos a indicação feita pelo próprio Jair Bolsonaro, também conhecido como pai dele, né? Então vamos esperar, quando ele estiver na linha, a gente chama ele. Vamos então falar um pouco de geopolítica. Qual notícia você quer começar, Marcílio? Vamos lá. Bom, acho que dentre os pontos importantes da semana, ou do final de semana que a gente teve, um ponto bem importante foi a eleição do Kast, o José Antônio Kast, no Chile. Ele era visto pela mídia, né, internacional como a extrema-direita chilena, porque ele tem um discurso bastante nacionalista e tal. E quando ele foi eleito, achei bem interessante o discurso de posse que ele teve. Porque, por exemplo, eu não imagino, caso eventualmente o Bolsonaro fosse eleito, que ele teria um discurso de não, a gente vai tentar unir a esquerda com a direita, fazer um governo de coesão nacional. E ele não. Ele, por exemplo, ele elogiou a Hanneth Hara, que era candidata comunista, né, que ele venceu. O Gabriel Boric, que é o atual presidente, que também é de esquerda, elogiou o Kast, falou que vai ser um governo de transição, vai fazer de tudo o que for possível. A questão é que o Chile, apesar de ter um dos melhores IDHs da América Latina, vem passando por um processo de redução do seu crescimento econômico. O Kast, ele promete que ele vai tentar tornar o ambiente de negócios melhor, reduzir os impostos para as grandes empresas, vai tentar cortar gastos públicos, que é um ponto importante. O Chile é um país que também teve um aumento da criminalidade muito grande, embora ainda seja um dos países mais seguros da América Latina. Eu estava vendo os índices, por exemplo, de homicídios. Há 10 anos era de 2,5 a cada 100 mil habitantes. 10 anos depois agora está em 6 a cada 100 mil habitantes, ou seja, um crescimento de mais de 100%. Mas quando você compara com o Brasil, que é de 24 a cada 100 mil habitantes, número 25%, né, do que é a taxa de homicídios do Brasil. Mesmo assim, ele promete combater a criminalidade. E a questão também da migração. A gente teve a entrada de muito peruano, muito boliviano e principalmente venezuelano. E alguns relatos de pessoas locais colocavam que a Hanneth Hara,